a radioatividade e a energia nuclear, ela salvou muito mais vidas do que já matou. Muito mais vidas do que já matou. Mesmo com as bombas, né? Matando pessoas na cidade inteira. A gente já salvou muito mais vidas do que matou. Então, realmente assim, é um conhecimento muito útil, muito importante, muito poderoso. E a questão do uso é que vai basicamente ser decisivo. A gente vai entrar mais nessa questão da ética daqui a pouco, quando a gente falar dos tratados. Então, o que sobra do material são os rejeitos radioativos que são guardados em tonéis de metal. E esses tonéis de metal, eles são armazenados num local. Geralmente o pessoal utiliza minas abandonadas, porque a mina abandonada já tem uma quantidade de rocha ali, né, que está distante da superfície, da natureza e tal, e eles colocam lá. Aqui no Brasil a gente tem um prédio específico para colocar esse material lá dentro, tá? Mas dentro do tonel, ele praticamente a atividade radioativa é baixíssima, ali em volta inclusive, né? Os técnicos trabalham, ficam um tempo ali e tal. Vamos dizer assim, a gente já sabe como tratar isso de forma segura e sem impacto. Onde é que está o maior impacto da produção nuclear? Que utiliza fissão está na mineração. A mineração ainda causa bastante impacto, é muito ruim a mineração, né? Para qualquer mineração, né? Então, a mineração ainda é uma coisa ruim, tá? Mas é basicamente a única parte ruim. E a única liberação de carbono que tem é dos caminhões que levam o material da usina, da mina até o local de enriquecimento. Né? Antes da usina ainda, para fazer o material, para fazer o combustível. Então, a reação que acontece é essa, ó. O urânio 235, poderia ser também plutônio 239, mas o urânio 235 ele vai receber e absorver um nêutron. Quando ele absorve um nêutron, ele fica urânio 236, que é muito instável. E esse urânio 236, então, realmente deve acontecer uma treta forte lá no núcleo, e ele acaba se dividindo em dois. E essa divisão em dois vai formar, por exemplo, criptônio e bário, e o interessante é que essa reação libera, olha aqui, o mesmo nêutron que produziu o urânio 236 e causou a reação de fissão, a reação de fissão também libera nêutrons. Então o que a gente vai ter aqui é que essa liberação de nêutrons pode atingir outros urânios que estejam por ali e causar novas fissões e assim por diante, de forma que uma fissão pode causar outras duas ou três. E isso é o que a gente chama de reação em cadeia, ou seja, uma reação encadeia a próxima, né? De ser encadeada, de produzir a próxima. Então, o próprio resultado da fissão libera nêutrons que podem ser absorvidos por outros urânios que estejam ali por perto. Tá? Qual é a diferença básica, por que um reator não explode como uma bomba nuclear e nunca irá explodir? Né? Aquelas explosões que aconteceram em Fukushima, tá? Que aconteceram, por exemplo, lá em Chernobyl. Em Chernobyl a explosão foi de vapor. Foi a panela de pressão que estourou, né? Ou seja, os caras botaram um reator nuclear num galpão, onde no máximo tinha que guardar cavalos, né? Ou seja, lá no sul o pessoal chama, não, essa aqui é a minha cocheira, onde eu guardo aqui meus bichinhos. É tipo, bota um reator nuclear dentro de uma cocheira, sabe? É um troço realmente muito mal feito e explodiu com pressão de vapor. É uma panela de pressão que estourou a tampa. Isso foi o que aconteceu em Chernobyl, né? Então, um projeto completamente mal feito e uma cadeia de erros sucessivos que acabou resultando. Não existe assim um motivo, apertei um botão errado, meu Deus, agora vai explodir. Não existe isso. A produção de energia nuclear é extremamente segura. Para acontecer um acidente nuclear tem que ser algo realmente catastrófico e uma sequência de erros. E o que aconteceu basicamente em Chernobyl foi uma sequência de erros de pessoas que não entendiam nada de energia nuclear. Ou seja, os técnicos que estavam lá, eles não eram técnicos da área nuclear, eles eram técnicos hidráulicos e não sabiam como lidar com um reator. E quem sabia lidar com um reator estava longe, tá? E quando chegou já estava feito estrago, não tinha mais o que fazer, sai correndo, né? Então foi isso. Em Fukushima ocorreu também uma falha de projeto, então era um projeto que já estava defasado, que já deveria ter sido renovado, e aí vai. O Brasil é exemplo de segurança nuclear para o mundo, porque Angra 1 era um projeto defasado, a gente parou Angra 1, arrumou, melhorou, depois parou de novo, agora há pouco tempo atrás, trocou toda a estrutura de Angra 1, então Angra 1 é um projeto antigo. Opa, passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. O projeto inicial é antigo, mas Angra 1 não está defasado em nada em termos de segurança e tecnologia nuclear, porque ela foi atualizada, coisa que o Japão não fez em Fukushima, né? E aí, enfim, lá onde estourou Fukushima, que foram, acho que se não me engano, 2 reatores que estouraram, tinham 10. Por que os outros 7 não estouraram e eram iguais? Pois é. Porque aqueles dali estavam mal feitos, sabe? Tinha um erro de projeto grave ali,
que não poderia ter um projeto daqueles num lugar onde pode ter tsunami. É bizarro. Nossa. Né? E aconteceu o tsunami, só que aquela estrutura ali daquele prédio teve uma rachadura. E aí entrou água. Nos outros não entrou água. Então estouraram 2. Mas a explosão que teve lá não foi uma explosão nuclear. Foi uma explosão de pressão e de hidrogênio. Né? Lá aconteceu uma reação química com vapor de água dentro do reator e acumulou hidrogênio, além de vapor, tentando estourar, mas não ia explodir o vapor, porque lá a estrutura é muito melhor que Chernobyl, né? Uhum. Mas o hidrogênio, ele tem uma explosão violenta, tá? Então aconteceu uma explosão de hidrogênio, não é uma explosão nuclear, é uma explosão, vamos dizer assim, simples de hidrogênio, tá? Uma explosão simples de hidrogênio. A diferença está na quantidade de urânio disponível. Para produzir uma bomba nuclear, a gente precisa de, aqui ó, a gente precisa que praticamente só tenha urânios. Então, olha só, para ter uma explosão nuclear, a gente precisa ter uma porção de urânio, ou uma amostra de urânio, muito pura, com mais de 95% de pureza de urânio, para poder esse treco explodir e liberar praticamente uma grande quantidade de energia, quase que instantaneamente. O que se faz nos reatores é que nos reatores não tem tanto urânio assim. Nos reatores é um que outro urânio só. Em torno aí de 3 a cada 100 que estão aqui são urânio só. Então, o que acontece é que vai acontecer uma fissão aqui, uma fissão ali, uma fissão ali, uma fissão ali, e aí só vai mantendo aquilo ali aquecido, aquilo ali nunca vai explodir. Então, a única coisa que acontece no reator é ele aquecer e ficar superaquecido. Ele nunca vai explodir como uma bomba nuclear. Inclusive, a quantidade de urânio que tem ali no combustível nuclear que é utilizado nas usinas termonucleares é de 3%, de 3,5%, até no máximo 5% de alguns projetos. Isso nunca vai explodir como uma bomba nuclear. O Brasil enriquece urânio até 20%, que são os reatores de pesquisa. Então, aqui na USP tem um reator de pesquisa, a gente está para desenvolver também um reator de multifunção para produzir radiofármacos, remédios e tudo mais. Então, a gente enriquece até 20%. Enriquecer mais de 20% não tem motivo prático, a não ser você querer chegar a mais de 90% para produzir bomba. E essa é a grande treta que, por exemplo, o Irã, né? Tá enriquecendo acima de 20%. Não, peraí, para quê, mano? Não serve para nada, mais de 20%, a não ser chegar a 90% e produzir bomba. E aí começam as tretas, né? Então... E isso consegue uma comissão consegue perceber isso? Consegue investigar, claro. Saber? Pode pegar amostra, pode fazer testes nucleares, eles sabem, eles conseguem, se eles tiverem acesso, eles conseguem saber ali rapidinho o que é que tá rolando ali. E até pela quantidade de centrífugas, né, e de processo de enriquecimento, a galera que trabalha com isso, ela bate o olho e tipo, não, peraí, isso aqui tem demais, galera, não precisa tudo isso aí não. Para enriquecer até 5% é isso, é X. Para enriquecer até 20% é, sei lá, 3X. Mais do que isso, é porque vocês estão querendo enriquecer mais de 20%, para quê? Né? Só tem um motivo, ter bombas, não tem mais nenhum motivo. Tá? Então, é isso. Aí, então, rolaram os testes nucleares, tá? Esse aqui é o Grable Shot, tá? Certo? Que é um projétil nuclear disparado por um canhão, né? Então é uma explosão nuclear assim, de maneira controlada, coisa de poucos quilômetros, que aconteceu 25 de maio de 1953. Isso aqui já são testes mais avançados, né? Essa daqui é uma foto de um outro teste também, que aconteceu num deserto. Essa daqui é um teste Nossa, enorme, né? Numas ilhas, né? Num arquipélago, que inclusive ele foi completamente destruído, porque aqui a gente já teve diversos testes nucleares nessa região. Tá? Então ela está completamente inabitada, certo? Inclusive fizeram testes aqui para justamente, né, testar essas armas e os potenciais dessas bombas, torpedos nucleares. Olha o tamanho de um porta-aviões, que é gigantesco, né? Tá? Ou seja, olha o tamanho dessa explosão. Ela é absurdamente gigantesca. Isso aqui são porta-aviões abandonados, né? Eles largaram ali para ver o que acontece, como é que é na prática. Não tem gente aí. Não tem gente. Isso aqui é tudo teste, tá? Então eles colocavam assim, eles montavam cidades artificiais, casas, botavam ali veículos e câmeras para ver como é que acontecia, como é que era a expansão da onda de choque. Porque a explosão, ela não acontece exatamente no chão. Para a gente devastar uma área maior e destruir casas, né, estruturas superficiais, essa bomba precisa explodir antes de chegar ao chão. Se ela estourar o chão, grande parte da energia da explosão vai para o solo. Vai para o solo. Então, tu vai causar ali, sei lá, um terremoto e tal, mas não vai matar pessoas, que seria o objetivo de uma bomba. Ou destruir estruturas na superfície, né? Então, para destruir estrutura na superfície, você gera uma explosão antes da bomba atingir o chão. Tá? Então, algumas ali, sei lá, 500 metros acima do chão, 1 quilômetro acima do chão. E essa explosão libera uma bolha de onda de choque.
então ela superaquece a centenas de milhares de graus Celsius. Inclusive a região da explosão inicial chega a temperaturas muito maiores que a do Sol. Então, no caso de uma explosão nuclear, por exemplo, próxima ao horizonte, ou próxima de você, vai brilhar muito mais que o Sol, você fica ofuscado, completamente ofuscado, porque o brilho é muito absurdamente mais forte do que o do Sol. Então, acontece esse brilho muito intenso, que é a explosão, e essa explosão gera uma onda de choque, que é uma bolha. Então, ela é bem esférica, assim, bem redondinha. E essa bolha esférica, ela vai se expandindo e começa, então, a varrer o chão, uma onda de choque destrutiva, que é um deslocamento de ar muito violento, que acaba destruindo tudo quanto é estrutura. E esse deslocamento, essa onda de choque, ela tem uma temperatura muito extrema. Então ela vai vaporizando, inclusive, metal, né? Então chega a muitos milhares de graus Celsius, que tudo que tiver ali, ser vivo nem tem graça, né? A gente vaporiza, né? Em centenas de graus Celsius a gente já vaporizou. Mas vaporiza metal. Então você torna um prédio de concreto e metal nada, vapor. Tá?